com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uma noite próspera, feliz e abençoada. Bem-vindos sejam todos a mais uma live do canal Igreja em Espírito em Verdade. Eu sou o teu irmão em Cristo, Geraldo Moraes, e vamos nós para mais um encontro, mais um bate-papo, onde vamos falar acerca das coisas lá do alto. Eu estou aqui mais uma vez dizendo a vocês da gratidão, da alegria de poder estar com vocês aqui reunidos mais uma noite para falarmos através de uma palavra maravilhosa esta noite. O tema já está aí: quando a graça de Deus não basta. Antes de tudo, deixe-me passar para vocês o que vamos fazer amanhã. Amanhã é domingo, se eu não me engano, 4 de julho. Olha como nós já avançamos em meio ao caos estabelecido, esta crise sanitária, esta guerra política, financeira, o caos estabelecido, mas nós, o povo de Deus, seguimos de fé em fé, de glória em glória, fomos reinando em vida, estamos, permaneceremos assim. Amém? Bom, amanhã, a partir de 9 horas da manhã, o louvor, o nosso cântico, a expressão de gratidão, o fruto dos nossos lábios que confessam o nome, vamos estar aí a partir de 9 horas no canal Graça Sem Retoques. Já disse aos irmãos, tem um canal chamado também Tu És Templo. Este canal mostra um pouco da nossa intimidade, brincadeira, nosso café, nossa comunhão, ensaio dos irmãos no momento de louvor, algumas danças, brincadeiras nossas. É a nossa liberdade que nós temos em Cristo. No canal do nosso irmão Márcio Pedro, Tu És Templo de Deus, o nome do canal. Passa lá, tem vários vídeos meus, várias brincadeiras nossas, dança, enfim, momento de descontração. 9 horas da manhã, canal Graça Sem Retoque, transmitindo o louvor ao vivo. Claro, eu e minha esposa, às 8h30, já estamos lá no espaço com os irmãos, tomando aquele café, tirando dúvidas, um grande abraço, tá bom? E 10h20, a partir de 10h20, meu amado, ouça o que eu vou lhe dizer com o coração já na grande expectativa daquela reunião presencial e vocês aí como Igreja de Cristo. Amanhã teremos uma palavra que vai arder no seu coração. Eu estou plenamente convicto disto. Aguarde amanhã, a partir de 10h20, né? Ao vivo pelo YouTube e 9 horas presencialmente com todos os irmãos. Nós íamos hoje na Vista Chinesa, houve um acidente no percurso, não conseguimos chegar ao local, já que estava a caminho, nós fomos então lá no Corcovado gravar aquela visão maravilhosa que já está aí no canal. Gravamos um vídeo avisando do atraso e gravamos um outro vídeo de 8 minutos para os irmãos verem um pouco do Rio de Janeiro, tá bom? Bem, o tema desta live é o seguinte: quando a graça de Cristo não basta. Ora, esta é uma expressão muito usada por nós, o povo da graça de Deus. O apóstolo Paulo, depois de receber as revelações do Evangelho, diz que foi colocado um espinho, um mensageiro de Satanás, alguém que vinha com uma mensagem contraditória, diz que esbofeteava, jogava na cara de Paulo, esbofetear, bater na face. A expressão carioca ou brasileira é jogar na cara de Paulo. Diz que vinha um mensageiro de Satanás, alguém com uma mensagem opositora, contrária àquilo que Paulo vivia, possivelmente por causa da sua vida pregressa, e então esbofeteava, passava aquilo na cara, jogava na cara de Paulo. Paulo,
depois de pedir que aquele espinho, que na verdade aquele espinho na carne de Paulo não era nocivo. Nocivo era a carne de Paulo. Diz que era para que ele não se ensoberbecesse. Então, Paulo poderia ter o veneno da soberba. Então, a carne de Paulo é que era nociva. Poderia se manifestar soberba. O espinho causava até dor, mas o espinho era terapêutico. A finalidade do espinho, disse o próprio Paulo, é para que ele não se ensoberbecesse. Então, o perigo nocivo ali não era o espinho na carne de Paulo, porque o espinho era terapêutico. O perigo ali era a carne no espinho, a carne de Paulo no espinho. Porque a carne poderia, então, ignorar a dor e prevalecer a soberba. Vocês sabem que muitas pessoas que começaram pregando bem o evangelho e tiveram a sua queda, foi exatamente porque ignoraram o espinho. Quando o homem ignora o espinho, o que fala mais alto é a soberba, está claro. Foi por isso que Paulo recebeu um espinho na carne. Foi por isso que ele disse, a fim de que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. É a saber, alguém que vinha com uma mensagem, porque Satanás é um adjetivo para uma ideia contrária, um opositor. Só que no meio de toda essa conversa que eu fiz, esta ilustração colocada por Paulo, diz que depois de ele orar 3 vezes, a resposta divina foi, Paulo, a minha graça te basta. Então, veja, a palavra basta aqui significa é suficiente, não precisa de colocar mais nada. A graça por si só já está completa. Ora, se a graça já me basta, por que é que os crentes têm que ir acrescentando coisas, tais quais campanhas, correntes, culto de libertação, mesa de oração, a chamada mesa de oração? Como é que, se a graça basta, por que essas coisas vão preenchendo, vão enchendo mais o copo? Se o copo, metaforicamente falando, já está lotado, já está cheio, a graça é suficiente. Ele disse, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente. Então, me faço entender que quando eu vivia o sistema religioso doutrinal, eles estavam me fazendo entender que a graça nunca era o suficiente. Precisava de um feitiço, precisava de uma vela, precisava de sempre alguma coisa a mais. Tinha que ter sempre um feitiço, tinha que ter sempre uma operação do erro. Vocês sabem perfeitamente, o sistema religioso doutrinal precisa da operação do erro. O sistema religioso não vive por si só do evangelho. Eles não conseguem sobreviver do evangelho. Tem que ter uma feitiçaria, tem que ter uma manobra, um engano, tem que ter, sabe, alguma coisa para se apoiar fisicamente. Por quê? Porque não é um sistema doutrinal baseado na fé. Eles não conseguem se manter, eles não conseguem se sustentar só apoiada no Evangelho, que, aliás, disse Paulo, é o poder de Deus. Então, tudo isto que está aí fora, como eu disse no começo desta semana, em especial no meio dessa semana, quando nós falamos sobre gotas, no programa Gotas de Sabedoria, a igreja evangélica, ela não se sustenta, ela não se mantém ou se sustenta só com o evangelho. É preciso ter uma moeda de troca, uma moeda de barganha. É preciso colocar o engano, o tempero
do sistema religioso doutrinal evangélico é o engano. O que está aí, 99% é engano, não tem base, não tem estrutura. Como eu disse, o que eles encontram base está na lei, e as outras 50% são frutos férteis da sua mente carnal, as suas especulações que não tem nada a ver, não encontra base doutrinária no Evangelho do Cristo ressuscitado. E isto fez aí uns crentes híbridos, crentes frios, os crentes que vivem com hipocrisia. É uma vida cristã sem resultados. É uma vida de busca incessante, de desencontro com o Criador. Honra com os lábios, mas o coração está longe do Criador. E este é o efeito do nosso trabalho em Cristo. Despertar as pessoas para a realidade em Cristo Jesus. Porque senão, o que a pessoa segue é um mito, é um fantasma, é um conto, é uma manobra, é tudo isso que se vive. Aliás, eles fazem isso por desejos espúrios e escusos. O Deus deles é o ventre. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, a graça de Cristo não basta. Porque para um pastor falar para mim que eu tenho que orar mais e a graça diz que eu não sei orar como convém, ele está anulando a graça de Deus e implantando aquilo que ele acha, especula. Ora, se o Evangelho diz que eu não sei orar como convém, ora, como é que eu vou ter que orar, clamar, buscar, de manhã, de tarde, de noite, numa vida sacrificial? Então a graça já não me basta. Se é por favor e merecido, se ele me fez algo sem eu merecer, eu não tenho que pagar, eu não tenho que fazer, eu tenho apenas que ser grato. A oração em graça é gratidão. Senhor, eu agradeço pela minha família, te agradeço por esse canal, te agradeço pelas vidas que assistem, as vidas agradecem a Ti por mim e eu por elas. Então, nessa reciprocidade, nós vamos mantendo o elo de comunhão, de humildade e de simplicidade para entender que precisamos um dos outros. Ora, isto é a graça me basta. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu tenho aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é por mérito próprio. Nada fiz por merecer. Então, esta é a base de um entendimento perfeito. Não adianta gerar crentes meritórios e enganando a si mesmo, que quanto mais eu faço, mais eu mereço, quanto mais eu busco, mais eu encontro. E o irmão me disse uma frase, pentecostal, muito antiga: muita oração, muito poder, dizia ele. Pouca oração, pouco poder, dizia ele. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, isto aqui é quando a graça não basta. Se a graça me basta, eu que não tenho que buscar o poder já está em mim. Paulo pregou em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, eu creio que o poder já opera em mim, creio que a graça me basta, que eu sou conduzido em triunfo e vivo em perfeita vitória, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu tenho que fazer o que mais? Não, apenas manter firme a minha confissão de fé, crendo com o coração purificado, os lábios prontos, ativados para falar somente em linha com o Evangelho, e eu, com desculpa a expressão carioca, já corro para o abraço. Já acordo de manhã, já com as frases colocadas, bem fixadas. Então, o que se vive longe desse entendimento é exatamente uma vida totalmente perdida, uma vida de incapacidade, uma vida de manobras religiosas.
e que isso não tem feito bem ao chamado povo de Deus. O povo está aí derrotado, triste, atravessaram toda esta pandemia com medo do diabo, dizendo que isso era de Jesus. Meu amado, deixa eu abrir um parênteses aqui. Vocês acreditam que eu fui comprar um material na loja de material de construção e tinha um abençoado cristão e ele disse: o senhor sabia que o chip, o Pix, na verdade é o chip, é a marca da besta que todo mundo vai ter que comprar e vender com o Pix? Não está na Bíblia? Ele disse para mim. Eu disse: é mesmo? Ele é. Aí ele escreveu Pix e mandou eu ler de trás para frente. XIP. Aí ele disse para mim: olha aí, ó. Aqui está a sabedoria, quem lê entenda. Chip. O Pix é o chip lido de trás para frente. Você veja, entenda, como que a mente dessas pessoas estão cauterizadas por falta de conhecer o Evangelho da graça de Deus. Cada novidade para o avanço, para a modernidade, para benefício das pessoas que sabem utilizar esses benefícios do conhecimento, da ciência, para a sua edificação, para o seu enlevo, para o seu crescimento material, financeiro. Cada coisa que se manifesta, você vê que é um bando de pessoas alienadas, presas à ignorância, entenebrecidos de entendimento por causa da ignorância em que vive. E isto, vive um povo totalmente raquítico, porque vão se alimentando de leite. E aí, os ossos são fracos, a estrutura não consegue se manter de pé. O apóstolo Paulo, sim, chip com X, na linguagem deles. Chip é CHIP. Mas os pentecostais, pelo menos esse, para dar ênfase àquilo que ele acredita, ele bota XIP, chip, porque é Pix. Então, o apóstolo Paulo disse em Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 16, uma frase muito conhecida, diz o seguinte: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos julgue por isso, mas é exatamente isso que a igreja julga. Não toma ceia, está no pecado. Não fez a campanha, não está ligado. Não solta no mistério, não fala em língua, não está dando lugar. Ora, se a graça de Deus me basta, eu entendo que eu entro no descanso, eu entro no repouso. Eu não estou aqui para dar lugar a nada a não ser a verdade. Eu tenho que dar lugar à verdade do Evangelho na minha vida. E graças a Deus eu abri a mente. Como eu disse, não adianta abrir a Bíblia. As pessoas querem abrir a Bíblia, mas não abram a mente. E com a mente ferida a ferro no fogo, cauterizando, as pessoas vão sendo vítimas desse bando de vira-latas, de pessoas que usam da palavra de Deus, do Evangelho. Eles não usam, porque eles não sabem pregar o Evangelho. Eles não pregam as cartas de Paulo, porque eles não sabem pregar. Vários irmãos que hoje estão conosco, disse Geraldo, mudou tudo. Eu pregava muito bem na lei, mas agora em graça é difícil. Não é que é difícil, é porque mudou-se a estrutura. Não é gritar, não é mandar dar dízimo, mandar fazer jejum. Não, é criar uma hermenêutica, uma exegese, respeitando o contexto, respeitando a cultura local, o que é transcendental, o que é circunstancial, fazendo a conjugação do verbo, respeitando a época da escrita, entende? Quando você faz isso, você quebra esses paradigmas que estão aí há muito tempo. Então, abençoados, não há necessidade de se fazer
absolutamente nada. Ele já fez no madeiro. Tenho explicado aqui. A frase tetelestai, do grego, quer dizer tudo está pronto, não resta mais nada a ser feito. Foi isso que ele disse, tetelestai, tudo está feito, não resta mais nada a fazer. Qual é a minha participação? A minha participação é crer no que ele fez, está feito, manter uma confissão de fé em cima desses feitos e dentro e em cima desses feitos ter a convicção do amor, que é a base espiritual poderosa. Se você ama, você está mais o vínculo perfeito com o Criador. O apóstolo Paulo disse que o amor é o vínculo da perfeição. Não há nenhuma necessidade de fazer campanhas, buscar Deus no monte, fazer jejum, culto de oração, que é culto de perdição. Não há necessidade nenhuma de buscar Deus aonde quer que ele esteja. Esse negócio de vou à igreja para buscar a Deus, vou ao monte para buscar a Deus. Tudo isto aqui, meu amado, é dizer que a graça não basta e é você que tem que fazer. Não há nenhuma necessidade de se fazer jejum, tá? Esse jejum maluco que tem por aí, entendeu? Então, todas as verdades do Evangelho apontam para uma vida sem obras meritórias, que neste pacto se tornaram obras mortas, e uma vida sacrificial totalmente fora dos moldes estabelecidos para quem quer viver a graça de Deus. Isto é o que nós chamamos de entendimento perfeito do Evangelho. E as igrejas aí fora, eles andam anulando a graça de Cristo, vivendo e praticando tudo aquilo que foi removido, rasgado, escrito de dívida cancelado, todo o ajuste do Cristo histórico naquele madeiro, eles ignoram e era onde nós andávamos. Quero dar graças a Deus, graças a Yahweh, pela tua vida. Bendita a hora em que você, numa inquietude, bendita a hora em que você, com seus questionamentos, querendo saber sobre o dízimo, sobre Santa Ceia, sobre batismo, sobre dons, busca do Espírito Santo, batismo nas águas, bendita a hora que você, quando entrou por esta mesa e encontrou comida farta, encontrou alimento puro, verdadeiro, e você, fato de verdade, rasgou o véu que te prendia no sistema religioso e hoje você está reinando em vida e vivendo em perfeita vitória. E como nós temos dito, você está seguros, tranquilos e sem temor do mal. Vou louvando a Deus pela sua vida, deixando você aí num fim de semana maravilhoso. Tenho a plena convicção do forte entendimento que hoje não há mais medo do diabo, do demônio, da sexta-feira 13, do boitatá, do curupira, do coisa ruim, do coisa amarga, da coisa fedida. Eu tenho certeza absoluta que você sabe em quem você tem crido e está certo de que ele é poderoso para manter a tua confissão de fé em linha com o Evangelho da graça de Deus. Eu vou ficando por aqui, desejando que você desfrute do melhor fim de semana da sua vida, receba, creia, toma posse e viva intensamente, porque a qualquer momento, algum de nós podemos fazer a viagem de volta, podemos pegar a nossa vida, devemos viver a nossa vida aqui no presente de forma intensamente
com responsabilidade sobre o temor do Espírito do Eterno. Meu nome é Geraldo Moraes, uma noite abençoada e amanhã temos uma palavra de fortalecimento para o teu espírito. Assim é, um grande e caloroso abraço do teu irmão em Cristo, Geraldo Moraes. Graça e paz, vou chegando um pouquinho mais de perto e beijo do GG. Até amanhã, te aguardem.